Nesse consultório médico animal número 3, voltamos com a doutora Tiana Tanaka, que vai falar sobre as doenças crônicas dos animais. Vamos começar com diabetes, que eu tenho na família e domino um pouquinho essa área aí. Como que a gente percebe quando o animal está bebendo muita água? É o mesmo sintoma? Isso, os sintomas são bem parecidos, né? De o animal beber muita água, Urinando muito. Urinando, e às vezes até casos de desmaios, convulsão, sim, né? Sim. Então, porque baixa a quantidade de açúcar no sangue também. Isso, é. Então, é por isso que a gente fala, né? Qualquer alteração no animal, qualquer alteração comportamental, às vezes precisam levar o animal ao veterinário, né? Porque às vezes falam, mas tá bebendo água ao calor, mas às vezes não tá muito quente, o animal tá bebendo água, assim, né? Sim. Então, qualquer alteraçãozinha é importante levar ao veterinário para fazer um check-up, para não agravar, né? Não chegar a um estado avançado. E a forma de avaliar é medir a urina da mesma forma também, o exame de sangue, são os mesmos procedimentos? Sangue, isso, né? E aí, dependendo do nível, né, da doença, o clínico toma a decisão do tratamento, Sim. né? E no caso, assim, aqui eu trabalho com terapias, né? Não sou terapeuta alopática, né? Clínica, eu trabalho com acupuntura. E aí a gente faz o protocolo na medicina chinesa, na medicina oriental, de acordo com cada paciente, né? Ou seja, no caso de diabetes, ele pode ser tratado com um protocolo tradicional, que seria a insulina injetável? Não necessariamente, depende do caso do animal, do grau. Assim como nos humanos, dependendo do nível, né, do grau da diabetes, tem um certo tratamento, né? Então, tudo depende do paciente. Mas também é possível, existe também o tratamento usando insulina também. E aí associa com a acupuntura para tentar reduzir a dose de insulina. Isso. E a insulina é injetável ou é pastilha? É injetável. Injetável? Puxa, interessante isso. Quer dizer, a gente volta ao programa número 2, né? Os animais estão se aproximando com as doenças típicas do ser humano, né? Agora estão sendo mais diagnosticadas, né? Sim, sempre existiu, mas talvez não eram mas aparentes. não tinha o diagnóstico, né, a tecnologia correta para diagnosticar. Que nem hoje em dia nós temos, ainda são poucos os lugares, mas por exemplo a ressonância, a tomografia para veterinária, né? Para humanos ainda também não é tão... pelo custo, né? Não pela necessidade. Né? Não é tão acessível assim como na veterinária, mas eu até falo assim, né? Tudo que tem para humanos, nós temos para veterinária também, né? E sendo assim, as doenças vasculares, cardiovasculares também nos animais são semelhantes às questões humanas? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Problemas de cardiopatia dilatada, miocardiopatia dilatada, então o animal começa a musculatura começa a enfraquecer, o coração começa a crescer, o animal começa a dar insuficiência, problema nas válvulas, né, válvulas cardíacas. Então, assim como nos humanos, nós temos na veterinária. Só que ainda na veterinária, por exemplo, nós não temos os casos de cirurgias, assim, né? Tem hospitais, tanto que o meu animal, ano passado, ele faleceu de problema cardíaco, e a cardiologista dele falou assim, olha, no Japão tem um hospital que é uma das referências em cirurgia cardíaca, mas por enquanto só lá, né, para colocar como se fosse para tratar a válvula, né, do animal. E ela falou assim que tem pessoas que, né, às vezes tem condição financeira, então levam o animal para lá, mas por enquanto só lá. Eu notei, talvez eu esteja me enganando, quando o senhor fala que o seu animal, você encheu os olhos de lágrimas, deu uma capitaída, né? Foi meu animalzinho durante a faculdade, ele passou todo o tempo comigo, então todo o processo, não só de estudo, mas de começar a atuar profissionalmente, me especializar nessa área, né? Então ele foi meu companheirinho, né? Então não tem como não emocionar. Eu me esqueci de um detalhe, né, quando falávamos de diabetes. O diabético às vezes tem problemas renais, né? Nos animais acontece decorrente da diabetes ou pode ter problemas renais outros
em cães e gatos? Não, independente? Pode ter independente, muitas vezes também por causa da alimentação, né? Então, às vezes uma alimentação incorreta, porque também a parte da urina está relacionada à questão assim do pH. Então, às vezes uma alimentação incorreta também acaba afetando a parte renal. Sim, isso. Às vezes medicamento, então tem pessoas que automedicam os animais em casa, né? E às vezes a medicação pode agredir a questão renal, não só a parte de estômago, né? Então, porque tudo é metabolizado ou no fim, ou no rim, ou no fígado, né? Sim. Então, dependendo... E se apercebe do problema a partir da coloração da urina, como é que... Há algum indicativo para que deva ser procurado um profissional para avaliar isso? Sim, às vezes a urina, às vezes o animal começa a vomitar, a apatia também. Sim. Porque tem muitos animais que são muito resistentes à dor, né? Então eles só vão mostrar um desconforto, o tutor só vai descobrir um desconforto, uma alteração no comportamento do animal quando já está... O problema está acelerado já. Muito grave. Mas de observar, né? De repente a quantidade de urina diminuiu, ou a coloração, né? Então sempre ficar de olho nessas questões. É engraçado que a gente percebe nesse nosso brevíssimo contato desde o início do primeiro programa que você é uma pessoa assim, né, com uma visão bem 360 graus. Né? Por sinal, você viaja para o exterior, já esteve na Alemanha. Quando a sua primeira viagem? Na verdade, a minha primeira viagem para curso foi para os Estados Unidos, né? Logo, ainda quando eu estava na faculdade, porque eu queria realmente trabalhar nessa questão de reabilitação. E lá nos Estados Unidos é um dos berços da fisioterapia veterinária. Então eu já aproveitei para fazer, né, treinamento de fisioterapia e acupuntura lá. Mas você foi para a Alemanha, no congresso? Isso, eu fui apresentar, né? Foi recente, em maio desse ano, eu fui para Munique apresentar uma palestra sobre microfisioterapia. Que é o programa número 1 dessa série. Que eles me convidaram para falar, era um congresso de terapias holísticas, e eles me convidaram para apresentar a técnica de microfisioterapia para eles. E você voltar agora para falar sobre câncer? Eu recebi um convite para o ano que vem, e aí eu pretendo falar sobre tratamentos de câncer com a microfisioterapia. Então fala com o nosso internauta o que você vai dizer lá na Alemanha. Se é que você pode contar antes. Não precisa contar tudo. Que eu vou apresentar alguns casos que eu atendi, né, de tumor, como osteosarcoma, né, tumor no osso, e que também é de uma colega veterinária, que ela pediu para tratar a cadela dela, fazer a técnica, porque a cadela ela já não estava mais se alimentando, estava tomando tramal, dipirona, fazendo acupuntura e não conseguia se alimentar por causa da dor, porque o tumor era na mandíbula. E ela pediu para eu fazer essa microfisioterapia na cadela, eu fiz, e na mesma semana a cadela já começou a comer e já se livrou das medicações. E o osteosarcoma é uma doença que, assim, o prognóstico não é muito favorável. Após o diagnóstico, não dão muitos meses de vida para o animal. E a cadela já está uns 7, 8 meses depois da sessão de micro, ela só fez uma sessão, e ela está normal, brincando. A minha colega disse que mudou o comportamento da cadela, que ela era uma cadelinha meio ranzinza, mas agora ela tá brincalhona, pedindo colo, pedindo carinho. Então, assim, nós trabalhamos a questão emocional desse animal, referente a essa questão que ela tinha relacionada à mandíbula dela. E aí trabalhamos isso, eu pedi para ela, orientei minha colega a como passar a informação verbal para esse animal, e em uma semana já começou a mostrar resultado. No caso do câncer, há também um tratamento protocolar com quimioterapia, medicações, e se complementa com a micro... No caso desse animal, só foi a microfisioterapia. Ela estava fazendo tratamento para dor, suporte de dor, e ela chegou bem assustada, que foi na semana que ela, né, trouxe os outros animais dela para cá para fazer fisioterapia, microfisioterapia, que ela acabou sendo diagnosticada isso na cadelinha dela.
Então ela nem tinha dado tempo de chegar a essa questão de quimioterapia, um tratamento, né? E aí ela pediu para eu fazer justamente para tentar dar um suporte para a cadela para ela poder se alimentar. Mas no caso da quimio, o procedimento é o mesmo que o humano? Mesmo. Quer dizer, o animal tem que ficar um dia aqui para tomar as doses? Como é que funciona isso? Então, eu não trabalho com essa parte, mas você né? sabe dizer, se você está indo para a Alemanha para falar um pouquinho disso, deve Mas a parte da oncologia veterinária, lá também os animais eles recebem a quimioterapia, né? Sim. Tem o protocolo de cada veterinário, de acordo com cada tipo de tumor. Sim. Então E são os mesmos tipos de tumor? Linfoma, carcinoma, é a mesma? E o medicamento tem a mesma o mesmo conteúdo químico que é utilizado pelo ser humano? É utilizado também na quimioterapia? Não é minha área. Eu não vou saber te dizer, mas acredito que sim, né? Porque a célula se multiplica equivocadamente e precisa daquela precisa, o que muda é a dose e de acordo com cada espécie, alguma composição outra pode mudar, porque tem animais que são alérgicos a determinados. Sim. Antes da gente, já que você falou em alergia é um outro problema é muito comum nos animais. Né? Então, aí me vem o seguinte raciocínio. Me parece que as doenças são todas urbanas, vamos chamar assim, dos animais. Existe algum tipo de estudo para avaliar se os animais têm problema de alergia, se o animal morar num clima limpo e tal, ou seja, o animal está ficando doente porque ele respira a poluição de São Paulo, desses 6 milhões de veículos circulando? Fala um pouco sobre isso. Então, seguindo a área que eu trabalho, né, que é a medicina oriental, que a gente trabalha muito essa questão da emoção, da preocupação, né, da parte emocional do ambiente, porque não é só a questão assim, saúde, assim, o animal nasce, de repente ele acaba desenvolvendo a doença depois de vários anos, assim como os humanos, né, começa a desenvolver alergia à lactose, por exemplo, quando já é adulto, né, e passou a infância toda bebendo. Então, assim, tem mais coisas relacionadas a isso. A alimentação pode ser, mas eu bato muito na tecla emocional. Porque é com que eu tenho trabalhado mais atualmente e é o que eu vejo, assim, que quando se trabalha a questão emocional, muita coisa relacionada à saúde acaba melhorando. E a medicina chinesa, né, até a japonesa, que é a acupuntura japonesa também, quando a gente trabalha essa parte emocional, começa a melhorar muito a questão da saúde. E as alergias são perceptíveis pela pele, cai pelo, tal? Fala um pouquinho sobre isso. Isso, tem várias manifestações, né? Geralmente é porque eles começam a coçar, ficam lambendo, né? Às vezes, quando a pessoa, você vê a patinha do animal manchada, né? Aquela coloração mais queimada por causa da saliva. Então eles ficam lambendo, às vezes coça, às vezes arrancam pelo, né? Eles começam a se mutilar. Então são vários tipos de manifestação. Tá, perfeito. Muito obrigado. Esses 3 programas foram muito esclarecedores. O internauta pode curtir esse consultório médico animal, onde ela falou sobre as doenças dos animais, as questões de prevenção e o comportamento do tutor, que é fundamental nisso. Com certeza. A parte emocional, isso influencia muito a parte emocional dos animais, que influencia na saúde deles, né? Legal. Parabéns pelo seu trabalho, muito bonito. Tá? E boa viagem quando você for para a Alemanha e mande as fotos para a gente postar no Facebook, tá bom? Obrigada. Até lá, pessoal. Tchau.